Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem. E aí, ó, já viram aqui, ó, duas referências bibliográficas aqui no canal. Hoje nós estaremos rapidamente trazendo esta aula sobre Moisés e Akenaton, o que inclui que nós iremos assistir a um vídeo do historiador Henrique Caldeira, lá do seu canal Cortes Estranha História. Tem o canal Estranha História e o canal de cortes, Cortes Estranha História, onde o historiador Henrique Caldeira estará respondendo acerca de Moisés e Akenaton a um dos seus inscritos. Olha, muito interessante esta questão. Ele trará, claro, a abordagem, a visão acadêmica sobre este fato, e eu vou trazer uma aula para vocês explicando o porquê que surgiu essa questão, essa visão acadêmica. Por que lá atrás diversas pessoas acharam que Moisés era Akenaton, ou que a figura de Akenaton teria influenciado a Moisés. Por que surgiu isso lá atrás? E eu vou explicar isso aqui para você, mostrando alguns indícios, algumas semelhanças muito interessantes, tá bom? E para isto, eu quero desde já deixar aqui, ó, Secrets of the Exodus. Cara, esse livro é muito interessante, Segredos do Êxodo, eu recomendo que vocês leiam. Nós já trabalhamos ele aqui no Verdades Ocultas da Bíblia há muito tempo atrás. E uma outra obra também muito interessante é Moses and Akhenaton, de Ahmed Usman. Então vamos lá, vamos ouvir o historiador Henrique Caldeira. É um trechinho do vídeo dele. E logo após, eu vou abrir aqui para vocês alguns PDFs, trechos do livro Segredos do Êxodo. Vou mostrar os negócios para vocês aqui, interessantíssimos. Então, primeiro, vamos ouvir o historiador Henrique Caldeira. Vambora, vamos ouvir aqui o excelente historiador Henrique Caldeira, o que ele tem a dizer sobre esta questão. Marcelo Vitorino falou: conhece a hipótese em que Moisés e Akenaton são a mesma pessoa? Qual a aceitação dessa ideia entre os estudiosos? Conheço e a aceitação é nula. Existe uma discussão. Essa ideia de que Moisés e Akenaton sejam a mesma pessoa, realmente a aceitação é nula. Há mais tempo, algumas décadas, principalmente no início ali do século XX, nas primeiras décadas do século XX, quando Freud estava escrevendo, por exemplo, existia uma suspeita de que Moisés pudesse ter sido influenciado pela chamada revolução, ou heresia de Amarna, que é essa mudança cultica feita pelo Akhenaton. E aí, como essa reforma cultica ela é centralizadora em um único Deus, e muita gente chamou isso de monoteísmo por muito tempo, mas eu não acho que é uma ideia, não acho que é uma palavra muito boa. Eu não acho que é uma palavra muito boa nem para a religião do Israel antigo, mas assim, é realmente uma concentração cultica em um único Deus, sem negar a existência de outros e sem interromper o culto doméstico, por exemplo, para outros deuses. É mais uma questão oficial. Você concentrar o sacerdócio que tem mais poder, o sacerdócio mais de efeito e financiamento nacional para um deus específico, que antes eram os sacerdotes de Amon, estavam ganhando muita proeminência, muito poder, e aí ele passa isso para um culto específico em que ele é o sumo sacerdote do negócio, ele é o pontífice máximo, por assim dizer, para usar esse termo romano, que é o culto do Aten, ou do Aton, que é o disco solar, beleza. E aí, Moisés, por ter estado no Egito, poderia ter tido alguma influência disso. O Freud, no Moisés e o Monoteísmo, fala sobre isso. Mas isso também está bem descartado, até porque a ideia de que Moisés é uma figura histórica é algo que é muito disputado hoje, né? Eu acredito, inclusive, que a maior parte dos especialistas que estudam esse contexto, esse período, tendem à ideia de que Moisés não existiu, de que é uma figura ficcional produzida muito posteriormente. Alguns apontam até o período helenístico, assim, mas eu acho que entre o pós-exílico e o período helenístico, não sei. Então, assim, se você não sabe nem se Moisés sequer existiu, né, como falar que Moisés foi influenciado por Akhenaton?
Então, hoje em dia, essa hipótese não é corrente, não. Ótimo, excelente explicação do historiador Henrique Caldeira. Mas então fica a pergunta: o que levou Freud, o que levou o historiador Ahmed Usman a escrever trabalhos? O que levantou as suspeitas? Eu não estou fazendo sensacionalismo, porque às vezes você vai ouvir ali, como o professor bem colocou, olha, a academia abandonou. Se a academia abandonou, então isso não tem fundamento algum. Mas qual eram os argumentos destas pessoas? A academia abandonou por causa que chegou-se à conclusão que Moisés não é uma figura histórica, ou a academia abandonou por não ver a correlação de evidências. Por exemplo, será que existem elementos na cultura egípcia que possam remontar ao êxodo bíblico? Olha, eu digo uma coisa sincera para vocês. Leiam estes 2 livros. Quando nós olhamos os achados arqueológicos da tumba de Tutankhamon, nós veremos algumas representações interessantes, como os querubins, 12 sacerdotes que acompanham o faraó, o rei. Veremos algumas inscrições, alguns nomes que nos farão lembrar de um certo Deus. Também nós teremos a Arca de Anubis, que também nós teremos o talit que estava sobre Anubis na tumba de Tutankhamon. Talit com tudo, com suas franjas, seus tzitzits. Teremos a caixa canópica e toda a sua estrutura que vai nos lembrar as questões do tabernáculo. Teremos uma placa, olha só, uma placa, com querubins entalhados com as asas voltadas para dentro. Então, isso aqui é um estudo, referências bibliográficas, tudo certinho. Isso aqui foi uma live, uma aula que eu dei no VOB. Se nós lermos acerca da cidade de Amar, nas pesquisas sobre a cidade de Ouro e Luz, Ascensão e Queda de Akhenaton, aqui eu tirei do livro Segredos do Êxodo, e nós teremos um achado arqueológico que é muito interessante. A descrição desse achado é o seguinte: esta primeira forma de monoteísmo, vão dizer os autores do livro, tinha uma forte base do que hoje são chamados valores familiares. A pesquisa realizada em Tel Amarna, Atan, nos conta muito sobre as práticas de culto nas casas do povo. Cada casa da cidade tinha um altar de pedra inscrito em 2 lados. Cyril Aldred descreve-o da seguinte forma. Então, a pessoa que foi lá no campo, a Marna, fez a pesquisa, viu esse altarzinho doméstico. Todas as casas deste tipo tinham um traço semelhante. Elas tinham um santuário colocado em uma das salas principais. Tinha a forma de uma porta falsa com postes pintados de vermelho e um nicho para receber uma estela retratando a família real envolvida em atividades baseadas em cultos. Preste atenção. Você está pegando aí? Essa portinha falsa tinha os seus postes pintados de vermelho. Obviamente, você já lembrou, você já fez a conexão, observando-se uma conexão com a história do êxodo bíblico. Os postes vermelhos são um lembrete do relato do sangue que os hebreus pintaram em suas ombreiras da porta. E Yahweh vai passar para matar os egípcios. Olha só. E quando ele vira o sangue no lintel,
e nas duas ombreiras da porta, e Yahweh passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas e os matem. Êxodo 12, 23. Além de várias outras questões que eu demonstro na tradução, né, do capítulo Livros do Êxodo, que vai falar sobre a cidade de Amarna. Olha só como ela era. Um esquemazinho, né? Então tem muitas outras coisas. Eu boto no final do estudo a tradução do capítulo 2 do livro Segredos do Êxodo. Eu boto aqui tudo certinho, tá bom? As páginas de acordo lá com as referências bibliográficas. Então, nós estamos falando que não foi somente Freud, mas também o dito primeiro egiptólogo Champollion, ele também teve esta percepção. Então foi Champollion, foi Freud, Ahmed Usman, porque você tem vários elementos que estão dentro do livro do Êxodo que remetem a questões do passado da dinastia de Amarna. Nós temos uma série sobre o Êxodo. Então veja que aqui, no Verdades Ocultas da Bíblia, eu conto histórias reais, que se passaram em um determinado período no Egito Antigo. Aconteceu uma saída, um êxodo do Egito. Vídeo 1, Verdadeira História do Êxodo, parte 1, o verdadeiro êxodo. Essa playlist está aqui no VOB. Existe um episódio, ou uma ocorrência, ou uma evidência que ateste parteiras no Egito. Então, vídeo 2, as parteiras. Existia um pai divino no Egito, Ai. E algumas correlações com a sua simbologia são interessantes. Como o professor Henrique Caldeira falou, o deus Aton, ou Aten, tinha os seus sacerdotes. O episódio dos fabricantes de tijolos e também das belas mulheres é um episódio interessante. Assim também como que esse culto a Aton, que hoje a academia classifica como uma monolatria. Alguns nem classificam como monolatria, mas muitos descartam a hipótese de um monoteísmo. Corretamente, é o que os historiadores chegaram em consenso, a maioria. Porém, qual era a intenção de Akhenaton? Porque templos foram abandonados. Imagens de deuses egípcios e inscrições foram obliteradas. Assim como aqueles que sucederam a dinastia Amarna também fizeram obliteração do passado da dinastia Amarna, inclusive do deus Aton, Aten. Não estou fazendo sensacionalismo. A pergunta seria: Akhenaton estava tentando, aos poucos, engajar uma nova religião egípcia, a adoração exclusiva ao deus Aton? Ninguém vai dormir politeísta e acordar monoteísta. São perguntas interessantes. Então eu tenho aqui, uma série de 6 vídeos falando sobre a história do Êxodo. Os 6 primeiros vídeos dessa playlist é uma série. E uma série que ela foi muito bem visualizada quando eu lancei no VOB. Uma série que
muito interessante, que as pessoas pensaram bastante. Além, é claro, dos outros vídeos sobre o Êxodo aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, certo? Então tem aqui vários vídeos aqui sobre o Êxodo, Verdades Ocultas, mas esta série, 6 vídeos, vai lá na playlist Êxodo, são 6 primeiros vídeos, é uma série completa de estudos sobre esta questão, ok? Assista estes 6 vídeos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. O Êxodo tem outras tradições, mas realmente existe um núcleo de tradições do Êxodo, de acontecimentos que são da época e do período Amarna, que quando a pessoa se aprofunda, ela vê que no mínimo, o escriba que está ali formulando as tradições do Êxodo para a construção do personagem Moisés, dos fatos ocorrentes, no mínimo, ele tem ali uma tradição de um passado que está o influenciando. E esta influência, aquilo que está o influenciando, remete a questões do período Amarna. E tudo isso que eu falei aqui de maneira resumida nesse vídeo, tem isso e muito mais aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Tem uma live aqui, só sobre a tumba de Tutankhamon. Você vai vir aqui, ó, no ao vivo, onde estão as nossas lives, e você vai procurar ali, ó, você vai descendo e você vai chegar uma das primeiras lives do nosso canal, como a religião egípcia está aqui, ó, influenciou a Bíblia e o judaísmo. É quando eu vou falar sobre estas coisas. Então veja bem, aqui você vai ter acesso a muito conteúdo, você que está chegando agora e não conhece o VOB, hein? Batemos aí 24 mil inscritos, tudo isso graças a vocês. Fora as nossas playlists também, com temas e assuntos diversos.